Estou aqui com a professora doutora Ana Carina. Vou falar um pouco sobre o currículo dela, que é bem extenso. É uma ótima profissional, é uma ótima professora. Então fiquem ligadinhos aí que já já ela apresenta para vocês, tá bom? A doutora e professora Ana Carina possui graduação na Escola de Medicina Veterinária da Universidade Federal da Bahia, especialização em marketing e agronegócio, mestrado e doutorado em produção animal pela Universidade de São Paulo. Já atuou no Centro Universitário Jorge Amado, ministrando disciplinas de fisiologia geral, fisiologia neuroendócrina e neurofisiologia na Faculdade de Ciências Agrárias e Saúde da UNEME, como professora e veterinária sênior do Hospital Veterinário, responsável pelo Laboratório de Reprodução Animal, realizando atendimentos na Clínica de Reprodução. É professora associada 3 da disciplinas de histologia dos animais domésticos e histologia e embriologia para os cursos de Medicina Veterinária e Ciências Biológicas do Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Tem experiência de docência na área de ciências morfofuncionais, anatomia, histologia, embriologia e fisiologia, reprodução animal e avicultura, atuando principalmente nos seguintes temas: histologia, embriologia e fisiologia. Atualmente coordena e colabora com o projeto de pesquisa e extensão nas áreas de saúde animal, fisiopatologia da reprodução, doenças infecciosas e práticas integrativas voltadas ao bem-estar animal. Mais uma vez, seja bem-vinda e o palco é todo seu. Obrigada, Carol. Obrigada ao convite também da doutora Keila. Esse evento de grande valor, de grande importância para a gente que trabalha com acupuntura, que trabalha com prática integrativa e que tenta, de alguma forma, né, difundir esses conceitos que tem tudo a ver com a histologia. Quando a gente pensa nos acupontos, a gente pensa na histologia, na embriologia, com as energias que vêm de origem ancestral. Então, está tudo muito interligado, né? A gente tenta usar essa prática, nossa pesquisa, nossa prática docente do dia a dia, com esses conceitos da acupuntura. Então, é um prazer enorme estar colaborando com esse evento. E meu contato está aqui, qualquer coisa, é só entrar em contato pelo e-mail, que eu terei um enorme prazer em responder. Tá bom? Quando puder, já vou começar. Então, dando início à nossa palestra, que o tema foi conceitos básicos de acupuntura, eu tentei reunir algumas das principais dúvidas que eu recebia dos alunos quando eu estava trabalhando com acupuntura, introduzindo conceitos, introduzindo o meu conhecimento aqui no meu dia a dia da graduação. Então, perdão. Vou meditar essa parte. Desculpa. Deixa eu diminuir o som aqui. Não estava diminuindo. Retomando aqui o assunto, então a gente vai trabalhar com esses conceitos básicos. Eu reuni esses conceitos diante de várias perguntas que eu recebia, das dúvidas, e inclusive das minhas dúvidas quando eu comecei a estudar acupuntura, e eu comecei a notar que seria como se fosse mais ou menos um letramento, uma introdução aos conceitos do que a gente trabalha no dia a dia da acupuntura. Então, sem demorar muito, vamos adiante. Para a gente começar a sintonizar e entender um pouco do que eu vou falar, eu coloquei um pouco da introdução em si, de quando tudo começou, né? A gente não tem um relato, um registro exato de quando começou. Mas provavelmente isso começou a ter registros que a gente consegue ter acesso, são registros estimados de mais de 4.500 anos antes de Cristo, numa época em que eram feitas as anotações em cascos de tartaruga. O papel não tinha sido ainda inventado, sei lá, criado na China. Então, os registros eram em cascos de tartaruga. E a gente tem essas informações, né? E o que é, além disso, a medicina tradicional chinesa trabalhava com os homens, porque os animais eram apenas para comer, né? Eram só para alimentação. Então, não se havia um cuidado muito grande em relação a isso, a saúde animal. Mas mesmo assim, como o cavalo era um animal e de valor bem elevado por conta da guerra,
começou a se observar que era necessário manter esses animais com um pouco de bem-estar. Então, existem, como é que eu posso falar, registros que a medicina veterinária tradicional chinesa aconteceu, porém, esses registros foram perdidos. Então, o que que a gente tem hoje? A gente tem a adaptação dos mapas dos pontos, dos acupontos de humano, sendo transferidos para a veterinária. Em alguns casos, bem-sucedidos, em outros casos, a gente precisa adaptar. Vou dar um exemplo bem prático. É até na figurinha que a gente consegue ver aqui. Vou pegar o apontador, o laser, que fica mais didático. A gente observa esse trajeto aqui, que é o chamado de meridiano, vai explicar já já o que é isso, e tem essas bolinhas. As bolinhas são os acupontos, tá? São os pontos que vão introduzir a agulha. Então, se eu quero trabalhar alguma coisa na região da glândula mamária, eu vou trabalhar com esses pontos. Mas se eu pegar uma vaca, por exemplo, a glândula mamária está nessa região. Então, eu não vou usar esse acuponto aqui, vou usar um mais embaixo. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa transferência, essa adaptação para a linha humana. E aí, já que a gente está falando sobre quando tudo começou, né? Parece que foi mais ou menos assim, ó. E é uma piadinha, mas que tem um certo fundamento. Por quê? Porque foi observado que durante a guerra, quando os animais, os cavalos, principalmente, eram feridos em certos pontos com lança, eles tinham uma recuperação melhor do que os outros animais que não eram feridos naqueles locais. Então, começou a se observar que esse ferimento, essa inserção de lanças de objetos pontiagudos traziam benefícios, traziam uma recuperação melhor de lesões abertas, de lesões musculares, e isso foi sendo adaptado, né, estudado. Então, qual é a ideia central da acupuntura, da medicina tradicional chinesa como um todo, né? Uma coisa muito mais ampla do que a acupuntura. É que a doença, que a gente chama aqui no Ocidente de doença, o animal pegou uma sinomose, o animal está com a parvovirose, ele está com a doença. Na verdade, para a medicina veterinária tradicional chinesa, a doença não existe como sendo ela, o agente etiológico, mas sim ela é uma consequência de um desequilíbrio do organismo. O organismo está desequilibrado e fica então sensível a ações internas e externas que vão desencadear manifestações sistêmicas ou manifestações locais. Isso é o fruto de um desequilíbrio do indivíduo, seja ele humano ou animal, ou até as plantas também, viu? Então, o que a medicina tradicional chinesa propõe? Fazer uma adaptação do meio ambiente. Primeira coisa, quando se vê que o indivíduo está em desequilíbrio, se sugere fazer mudanças no ambiente do animal, da pessoa, do animal. Na casa, mudanças de como ele brinca com as coisas, de caminha, no caso de cachorro, né, de pet, de brinquedos, vai se transformar a rotina desse animal, dessa pessoa, para que seja algo mais curativo, algo mais que possa retornar o equilíbrio desse paciente. Então, o próprio paciente tem um papel muito importante. Por quê? Porque na medicina tradicional aqui ocidental, ele está com a infecção bacteriana, você vai dar um antibiótico e pronto. Esse antibiótico vai ser pelo peso. O peso é a espécie e você vai passar. No caso da medicina tradicional chinesa, da medicina veterinária tradicional chinesa, o animal ele é um agente que também vai transformar o seu desequilíbrio em equilíbrio. Então, ele tem que fazer parte, ele é individualizado esse tratamento, porque ele vai fazer parte de toda a terapia que vai ser feita. Desde a mudança ambiental, a mudança nutricional, a intervenção com plantas, com fitoterápicos, e no final das contas, se não der nada certo, a acupuntura. Então, o paciente é um sujeito ativo do problema. Ele não é um sujeito passivo, não é simplesmente a gente dar uma medicação, e nesse caso da medicação, que a medicação vai resolver, né? Ela vai atuar em todos da mesma forma, não é assim, tá? Então vamos começar. A medicina tradicional chinesa, medicina veterinária tradicional chinesa, primeira coisa que ela faz, viu que o paciente está em desequilíbrio, então ela vai tentar, através do ambiente, mudar este equilíbrio. Vai propor uma nutrição para o corpo e para o espírito. Calma, não vamos falar aqui de religião, tá bom? A acupuntura, a medicina tradicional chinesa, a Moxa Gustão, não trabalha com questões religiosas. O espírito, para a medicina veterinária tradicional chinesa, é uma energia, uma força. Então, na hora que o paciente morre, falece, acabou.
não vai reencarnar. Não, acabou. Acabou a energia dele. Seria nesse sentido, tá bom? Depois que você faz a nutrição, você já adaptou o meio ambiente, ele não está respondendo. Você muda a nutrição para nutrir o corpo e o espírito. Ainda não está dando certo. Você então procura um equilíbrio e harmonia através de terapias mais brandas possíveis, como a fitoterapia. E aí, se por acaso a fitoterapia não der certo, aí vai entrar com a acupuntura. E isso sempre vai ter que haver uma interação entre o médico veterinário e o paciente. Pois essa terapia vai ser adaptada e ela vai ser transformada a cada intervenção de acordo com o que tem a resposta. O paciente vai na sua clínica, você faz uma proposta de protocolo, realiza o protocolo no paciente. Daqui a uma semana ou 15 dias, de acordo com a sua conduta, esse paciente volta. Você vai reavaliar e você vai ou manter, ou aumentar, ou diminuir essa terapia. Então, a cada semana que ele voltar ao seu consultório, você vai propor um novo protocolo, tá? Isso vai se depender da acessibilidade do veterinário e da acessibilidade do paciente também. O que eu quero falar com isso é que o diagnóstico é um processo longo. Não é igual, faz uma cultura bacteriana, foi lá, deu aquelas bactérias sensíveis àquele antibiótico, passou aqui, fez o cálculo, peso, quilo, botou, toma 7 dias, vai ter um... Não, tá? Isso vai depender muito. Cada paciente é um paciente único. Tudo bem? Entendido isso, a gente vai ter que perceber que a gente tem que ter uma sensibilidade para tentar descobrir o que está acontecendo com aquele indivíduo que está no seu consultório e não sim apenas um animal com aquele caso clínico típico, tá certo? Então, como o animal não fala, essa interação com o animal, o responsável e o médico veterinário é fundamental. E o responsável pelo animal tem uma tendência instintiva a, não é, como é que eu posso falar assim, esconder, que é uma palavra muito forte, né? Não é esconder. Se ele está ali levando o paciente dele, o animal dele está querendo que ele seja tratado e tenha um resultado. Mas, na verdade, ele, às vezes, sonega algumas informações. Ele fala uma coisa, depois fala outra. Então, a gente tem que ter habilidades, perguntar 2, 3 vezes de formas diferentes. Ah, o animal dorme a noite inteira? Dorme a noite inteira. Ah, tá bom. Aí você pergunta outras coisas e volta assim, ah, e o animal faz xixi à noite? Ah, ele acorda umas 3 vezes para xixi. Então ele não dorme a noite inteira. A gente tem que ter uma habilidadezinha nesse sentido aí para, né, descobrir o que está acontecendo. Então, a partir disso, a gente vai ter que ter noção, né, de algumas palavras que a gente usa muito. E essas são as palavras que a gente vai se deparar mais e que eu acho que seria um pequeno dicionário que a gente tem que ter. Yin Yang é um termo que é meio comum, né? Que a gente já conhece, o Yin e Yang. São as energias que se complementam. O universo ele é feito da energia Yi e energia Yang, e que essas energias se completam. A gente vai falar um pouquinho sobre elas daqui a pouco. Essa força básica que se completa e compõe o universo. O Qi é uma energia do indivíduo, o Jing é a essência desse indivíduo, Shui, não vai ter nenhum acento, mas a gente vai ter que falar, né? Shui é o sangue, é uma palavra muito utilizada. Jin e Ye são os fluidos corpóreos, lágrima, lubrificação das articulações, suor. Shen é a mente, é o abrigo do espírito. O meridiano e o acuponto, os meridianos e os acupontos. Meridianos são linhas que a gente traça formando mapas em cima do paciente, que são, na verdade, traços que ligam os acupontos. Lembram dessa imagem aqui que eu coloquei? Isso aqui é um meridiano, tá? E ele tem pontinhos. Então, daqui vem para cá, daqui vem para cá, vem para cá. Então, traçando o traço do meridiano, que é feito pelos acupontos, que são os pontos da acupuntura, onde a gente vai inserir a agulha. Acupontos são regiões que, histologicamente falando, ao se observar no microscópio, fazendo um corte histológico, observar, vai ver o maior acúmulo de receptores nervosos. Então, tem mais acúmulo de neurônios dessas regiões do acuponto. Quando a gente estimula, esse acuponto vai ter uma informação transmitida através dos neurônios, tá bom? Vamos por parte. Yin Yang. O Yang explica todos os ventos do universo. Vocês vão ver isso, porque muitas coisas do chinês são ditas de forma de poemas, de versos, em metáforas. Então, os textos são bem densos, né? Quando a gente vai ler um livro,
o livro do Imperador Amarelo, os livros mais básicos, a gente, é todo escrito em enigmas, em paródias, não é paródia a palavra, em versos, em metáforas. Então, o chinês falava muito sobre os ventos, tem ventos perversos. Então, o que seriam os ventos, na verdade? São os agentes etiológicos, muitas vezes, tá certo? E aí ele fala sobre o vento frio, o vento calor, e esses tipos de vento vão levar a patologias, que vão levar a desequilíbrios, a desarmonias. Então, o Yin e o Yang explica todos os ventos do universo. O Yin e o Yang ensina pra gente que os opostos se completam, o claro e o escuro, o denso e o oco, o externo e o interno. Então, são nomenclatura quente e o frio, são coisas do Yin e do Yang. Mostra também que são cíclicos. O denso vai afinando e ficando oco, que vai ficando denso de novo. O claro vai virando escuro, o escuro vai virando... Então, ele é um completa o outro. Um contém a semente do outro. Nem nada é escuro completamente, nada é claro completamente. Nada é bom completamente, nada é ruim completamente. Então, o bom tem a semente do mal e o mal tem a semente do bem. Eu não gosto de falar de bom e mal porque dá juízo de valores, mas para vocês entenderem que o claro tem o escuro e que o escuro tem o claro. Por eles se completarem, serem cíclicos, eles também são infinitos e inseparáveis. E é essa busca do equilíbrio entre o yin e o yang que o indivíduo vive, está ali em equilíbrio. Qualquer desarmonia, quando o yin sobrepõe o yang, ou o yang sobrepõe o yin, há então o fruto do desequilíbrio, a desarmonia, que a gente chama aqui no ocidente de doença. A gente vai buscar sempre retornar a este equilíbrio do universo, a este equilíbrio do yin e yang interior, tá? Essa é a nossa metodologia aqui para poder trabalhar com o equilíbrio e afastar as possibilidades de alterações. E aí eu estou mostrando aqui o claro, né, que seria representado mais pelo yang. Ele é ativo, tem a ver com o dia, o sol, o calor, o verão, ele é alto. Aqui tem vísceras porque estava como órgãos, então eu corrigi porque estava errado. Também chamado de Fu. Ele está relacionado com o nascimento, a força, a rápida, energia, tempo, ele é leve, ele reflete ao calor, ao fogo, macho. Pelo amor de Deus, não estou trabalhando com questões de gênero, não estou dizendo que a fêmea é fria, o macho é quente, não tem nada a ver com isso. Estou dizendo que, na simbologia da medicina tradicional chinesa, o Yang é claro, é representado pelo verão, pelo calor, é o dia, e macho, tá certo? A claridade, o vermelho, o externo, as costas, ativo, todos os adjetivos do Yang. O Yin, por sua vez, tem mais a ver com o abdômen, quietude, com a noite, interno, azul ou preto, escuro, penumbra, com a fêmea, água, pesado, espaço. Ele tem a ver com o sangue, é lento, com a fraqueza, está relacionado com a morte. Veja que são todos opostos, tá? Com o zang. Eu falei aqui em cima, fu. Aqui é o zang. Com órgãos. Aqui eu falei vísceras. Grave essas duas palavras. Víscera, yang, fu. Órgão, zang, yin. Ele é baixo, representado pelo inverno, pelo frio, pela lua. Então, toda essa nomenclatura tem a ver com o yin, tá bom? E eu, para brincar um pouco, eu falo que a fêmea é densa, completa, e que o macho é oco, vazio. Então, só para a gente ter uma piadinha aí, uma relação com isso, para a gente não esquecer que a víscera é oca e o órgão é maciço. A gente vai ver isso já já. Isso aqui, uma visão, né, pictorial figura para o aspecto do yin yang dos fenômenos. Esse aqui é um desenho de um veterinário que ele faz isso. Ó. Se vocês olharem aqui, o que é branco, yang, o que é escuro, yin, e aqui temos os órgãos, pulmão, coração, aqui tem vesícula biliar, fígado, estômago, intestino delgado, intestino grosso, a bexiga, o rim. Então, quando eu falar nos órgãos yin, zang, eu estou falando no maciço. Ai, professora, mas pulmão ele é poroso, né? Porque tem os alvéolos. O coração se enche de sangue. Tudo bem. Mas essa questão do maciço e do oco é
Depois que o órgão perde a vida, que o animal já não tem mais energia vital, e ele vai lá para a aula de anatomia, o coração, mesmo sendo um espaço de passagem de sangue, ele não se deforma. Então, ele é considerado um órgão sangue-in. Já o intestino se deforma, o estômago se deforma, a bexiga se deforma, depois que perde a vida, tá? O rim não deforma, o fígado não deforma e o pulmão também não. O pulmão ele vai murchar um pouco, mas ele continua com aquela capacidade dele densa. Ele fica um pouco mais murcho porque ele perde o ar, tá bom? Mas para a gente não confundir, os órgãos são maciços, são yin, são zang, e as vísceras são fu, são yang, tá bom? Zang, órgão, yin, yang, fu, víscera. Ki ou ti? Eu uso mais o ki, a palavra ki. Algumas pessoas usam a palavra ti, não tem erro, mas eu prefiro mais o ki, é uma questão muito minha. O ki é a energia. Essa energia vem de uma essência, uma energia essencial. Ela pode vir desde a origem da formação do indivíduo, que é genética, ela vem do alimento e ela vem do ambiente. Para os chineses, o corpo é capaz de transformar o ki do alimento com o ki do ar em um ki para ele. E quando a gente tem esse ki próprio, o ki defensivo, o ki puro, a gente usa menos o nosso ki essencial. Então, a gente pode viver mais. Olha, o chinês falou isso há 4.500 anos antes de Cristo. E se eu falasse para você, esqueça isso de energia, não vale nada. Pense só no que você já estudou. Glicose mais oxigênio dá ATP, CO2 e água. E essa energia ela vai ser liberada em forma de vapor. Essa energia vai ser defensiva. A pessoa que se alimenta bem, que respira com calma, tem uma respiração equilibrada, ela vive mais. Uma pessoa que vive respirando mais, cansando, exausta, não aguento, bufando pela boca, essa pessoa vai viver menos. Porque ela vai gastar mais energia que ela tem essencial, porque ela não vai ter uma respiração muito boa, uma alimentação muito boa, então ela não tem energia dela, ela vai gastar a energia que veio da genética, que veio de forma ancestral. Então, eles não tinham microscópio para entender, eles não entendiam de energia metabólica, atividade metabólica, mas eles sabiam que quando a pessoa se alimentava de forma correta, que ela respirava de forma correta, o coração batia mais devagar, não sabia que era coração. A pulsação era menor e ele então tinha uma vida mais tranquila e mais longa. Ele conseguia se defender mais de agentes externos patogênicos, dos ventos externos, os ventos que eles chamam de ventos patogênicos, tá? Então, vamos respirar com mais calma. Eu preciso respirar com mais calma. Eu respiro muito rápido. Por outro lado, uma deficiência de Qi. Esse indivíduo vai entrar em desequilíbrio. O fluxo do Qi pode ficar anormal, ele pode ser interrompido, e isso vai gerar uma doença, uma disfunção orgânica. Por exemplo, quando a pessoa tem um edema na pele, a pessoa teve uma lesão ali, um corte, aí teve os sinais da inflamação, rubor, calor, dolor, tumor. O que está aqui? Eu estou falando que o Qi que tem que circular, que o Xue que tem que circular, que o Jinye que tem que circular, ele está parado, estagnado. Essa estagnação vai levar a um desequilíbrio, que vai levar a uma alteração. Então, eu vou usar agulhas para desestagnar o Qi, desestagnar o Xue e fazer o fluido, o fluxo normal. Isso vai diminuir o edema e vai amenizar a dor da inflamação. Então, no fundo, os chineses tinham uma forma poética de explicar as coisas por metáforas, mas faz muito sentido, tá? E lembrando que eles não tinham nenhuma técnica, nenhum equipamento do que a gente tem hoje. O Qi, aí temos alguns nomezinhos aqui, vamos passar um pouquinho rápido, a gente tem um tempo curto, mas só para vocês entenderem que tem um Qi central, tem o Qi do alimento, tem o Qi do tórax, tem o Qi original, tem o Qi verdadeiro, tem o Qi nutrício, tem o Qi defensivo. Olha, o Qi defensivo, por exemplo, depois que a gente separou todos esses Qis aí que vão passando puro, impuro, energia pura, impura, ele vai ter esse Qi defensivo que ele é eliminado, ele é liberado fazendo um halo protetivo.
Se você se alimenta bem, se você respira bem, dificilmente você vai pegar uma infecção. Difícil. Aqui com a situação que a gente está hoje, né, dessa pandemia, as pessoas que se alimentam bem, que respiram bem, que não ficaram aterrorizadas, em pânico, elas têm mais chances de se defender desse vento perverso que vem do ambiente, tá? Então, o que central, essa energia é o BP, baço pâncreas. A gente vai falar de nomes de órgãos e de vísceras aqui, mas não tem a ver em si com o órgão anatômico, mas sim com o meridiano do baço pâncreas, o meridiano do estômago. Então, quando a gente se alimenta, o meridiano do baço pâncreas do estômago transforma os alimentos, essa energia do Qi do alimento, para que ela seja transferida para o puro e para o impuro. O alimento tem um Qi chamado de Guqi, Guti ou Guqi. Esse Guti ou Guqi, quando a gente lembrar, quando a gente faz assim, ó, engoliu. Aí quando você engoliu, lembra que é o Qi do alimento. E aí esse Qi do alimento, ele vai ser acionado, vai ser circulado através da ação do pulmão e do coração, que é o Zonqi, que é a energia central, que está aqui e vai então, vai transformando e mexendo e distribuindo, tá certo? O Qi original, o Yuan Qi, é o Qi que vem dos genes. Então, se uma pessoa nasce, por exemplo, faltando um dedo, ela tem uma deficiência do Qi original. Você não vai ter como fazer uma acupuntura para nascer o dedo, não tem como resolver isso, tá? Então, tem problemas, deficiência de Qi original, não tem como a gente resolver muito. Uma pessoa que nasceu com deficiência auditiva, visual, ok, faz uma cirurgia, faz um transplante, vamos tentar, mas não tem como fazer uma outra forma, tá? Essas deficiências muito profundas. Então, palavras que a gente usa muito no dia a dia. O Eqi, que é o Qi defensivo. O Guqi também, o Guti, que é a energia do alimento. São energias que a gente tem, e o Zenki, que é o Qi verdadeiro, o refinamento, o último estágio de refinamento do Qi. Seria mais ou menos aqui, ó, pulmão, que vai ser da respiração, né, aquele Qi que eu falei que vem do ar. O Qi do alimento, através do baço pâncreas e do estômago, vai elevar o Guqi, ou Guti, até o Qi torácico, e aí vai, então, ser transformado. Aqui vai ter várias purificações, vai para o intestino, para a bexiga, para poder fazer a eliminação do ruim, do impuro, vai separando o puro do impuro. Gente, isso aqui é uma aula de mais de 8, só isso aqui é mais de 8 horas para explicar esse esquema. É mais para vocês entenderem como que a energia vai sendo transformada e como que a energia vai sendo, como é que eu posso falar, distribuída e utilizada, tá bom? A classificação, então, desse Qi ainda pode ser um Qi perverso, que são fatores patogênicos climáticos, e também tem o Zanfu-Zi Qi, que é o Qi dos órgãos e das vísceras. Esse Qi dos órgãos das vísceras, a gente também tem aulas extensas sobre isso, porque cada víscera vai ter o Yin e o Yang, está ali ajudando, então tem o Yin do rim, o Yang do rim, toda víscera, todo órgão vai ter isso aí, tá bom? E o Jinloqi, que é o Qi também que flui nos canais, a gente tem canais na pele, no subcutâneo, que vão em paralelo, né? Vão passando pelos meridianos e por canais mais profundos. Tem várias outras subcamadas, né, camadas inferiores, os planos inferiores, por onde esse Qi vai sendo transportado. Quando esse Qi fica fraco ou obstruído, a gente vai ter desequilíbrios aí, a gente tem que, então, voltar para trabalha para que esse Qi volte a fluir pelos canais e que volte a ter o equilíbrio do indivíduo. Então, vamos para frente. O Shen. O Shen é a forma mais sutil e imaterial do Qi. Tá? O coração é a residência da mente, do Shen. Ele é o responsável pela consciência, pensamento, memórias, cognição, sono, afeto, sentimentos. Todo o coração está responsável por isso aí. Esse Shen está sendo albergado no coração. E ele recebe as percepções sensoriais que vêm do pericárdio. O pericárdio é como se fosse um ministro, tá? O pericárdio, ele vai atuar justamente para filtrar o que chega para o coração. Ele é o primeiro-ministro, ele vai estar em contato com todos os órgãos, é um governante, é um assessor do governante principal, o governante principal é o coração, mas ele fica protegido, é imperador, né? O coração fica protegido lá, e quem vai tomar conta do imperador do coração é esse primeiro-ministro, que vai, então, fazer uma filtração. O pericárdio, não estamos falando aqui de pericárdio enquanto órgão material, tá bom? É em relação mesmo à questão do meridiano que a gente vai trabalhar, tá bom? O que mais aqui?
O Jin. O Jin é a essência. Esse Jin pode ser pré-celestial. Eles não conheciam ainda DNA, mas eles sabiam que algo vinha de um pai e de uma mãe. É um Jin que é antes da concepção. É o Jin que vem, a essência que vem já da interação do DNA, dos genes do pai e da mãe para formar esse indivíduo. Que é, então, antes, pré-celestial. Depois que o indivíduo nasce, ele vai ter esse Jin, que é pós-celestial, que ele vem dos alimentos, que é mais refinado. Essa energia, essa essência é mais refinada. E ela vai ser modificada de acordo com a respiração. Então, você comendo uma salada de tofu, tá? Com um azeite puro, e você sair respirando feito louco, não adianta nada. Comer também a batata frita do McDonald's e ficar respirando, também não vai adiantar nada. Tá certo? Tem que ter o equilíbrio das duas coisas, do alimento e tem que ter o equilíbrio da respiração. Qual é a função do Jing, então? Desde o início do crescimento, a reprodução, o desenvolvimento. Ele é o responsável pela produção da medula. A medula tem como base o Qi do rim. Ele vai dar uma força constitucional e vai abrigar os três tesouros. Ele vai fazer parte dos três tesouros. Já falei do Qi, já falei do Shen e agora o Jing. Então, Jing, Qi e Shen faz parte dos três tesouros. Não sei se vocês notaram aqui esse ideograma, esse kanji. A gente tem os três aqui, os três tesouros, que são o Jin, o Qi e o Shen. Energia, o espírito e a essência. Então, dito isso, a gente vai já para algo mais material, que é o Shui. O sangue você vê, e o sangue é aquela coisa densa mesmo que está ali, tá? O sangue é a materialização do Qi, da energia. E o chinês não sabia ainda como é que aquilo andava, mas sabia que andava. A gente sabe que tinha as guerras e os prisioneiros de guerra eram utilizados para várias pesquisas e experiências. E aí eles viram que aquilo, o coração estava bombeando aquele Shui, tá? Então, ele é inseparável do Qi. Ele é o Qi. Ele é a fração material do Qi. A gente viu que tem vários Qis, que tem o Wuqi, que tem vários Qis. Ele é a fração inseparável do Qi. E o Qi vai dar vida ao Shui. Na hora que acaba o Qi, que acaba a energia do indivíduo, o Shui para de caminhar. Na hora que esse indivíduo perde a vitalidade, que ele morre, perde a pulsação também. Então, é o Qi que faz o Shui andar. Sem Qi, não tem Shui e fica só a matéria sem vida, sem energia, como eu falei para vocês, sem o Qi. O Qi deriva do alimento, como eu falei para vocês, do Qi, interagindo com o ambiente, com o ar. Ele é produzido pelo baço pâncreas, pelo estômago, já falei para vocês também, né? O alimento chega ali, é transformado no aquecedor médio, no caldeirão, na fornalha que existe nessa região do baço pâncreas do estômago. O Qi, então, do pulmão, que vem através do ar, empurra o Qi do alimento, que é o Qi, para que o coração transforme essa energia em sangue, tá? Então, é assim que o Shui é produzido. Então, o alimento, o fluido, chega no estômago, baço pâncreas, é transformado o Qi, chega através de impulso no pulmão, através da energia do pulmão, que vai, então, ser levado ao coração. Lá no coração, recebe a energia do rim, tá? É o yin do rim, com o Qi original, que é a capacidade que ele tem, energia original, de transformar essa parte imaterial no Shui. Então, o coração governa o Shui, isso é fácil de entender, né? O coração vai fazer bombeamento. O baço pâncreas, junto com o estômago também, vai fabricar o Shui e o fígado vai armazenar esse Shui e vai disponibilizar ele quando for necessário, tá certo? Então, quando a gente tiver problemas, a gente não, porque eu não gosto de ficar me agorando, lá ele tiver um problema no Shui, deficiência de Shui ou alguma interferência, a gente vai ter que trabalhar com os meridianos do coração, baço pâncreas e fígado. Mas antes de trabalhar com a acupuntura, a gente vai primeiro fazer alguma intervenção ambiental, fazer com que esse animal relaxe mais, respire mais lentamente, mexe na alimentação dele, faz com que ele consiga responder por si só e no caso de não conseguir, então a gente vai entrar com a acupuntura estimulando ou com alguma outra técnica, com laser ou com moxa, para estimular esses pontos específicos
que estão no coração, no baço pâncreas e no fígado, tá? O Yin-E faz parte e compõe os fluidos corpóreos. Também vai ser originado dos alimentos e dos líquidos, na parte sólida, né, de alimento, quanto na ingestão de líquido. Ele é transformado e separado também no baço pâncreas, juntamente lá com a formação de todos os alimentos do Buqi, que a gente já sabe, o Guti. E ele, se houver um acúmulo do Yin-E, desses fluidos corpóreos, o animal, o indivíduo vai demonstrar edema, fleuma e umidade. Faltou uma vírgula aqui, o U é minúsculo, então edema, fleuma ou fleugma, com G aí no meio, e umidade. No caso de deficiência, vai ser um quadro de secura. E aí, qual é o primeiro sinal? Que a gente pega um animal, ele vem e tem um olho seco, literalmente um olho seco. Então, a gente sabe que está com deficiência de Yin-E. A gente vai ter que entrar com alguma coisa aí para melhorar a fluidificação. E ele pode ter, desde o olho seco, pode levar também a problemas de articulação, porque não tem fluidos para lubrificar a articulação, tá certo? Ele pode ter uma língua com uma saburra viscosa, pegajosa. Tudo isso daí é um quadro de secura. Já a gente vai ter que trabalhar alguma coisa para tonificar. E num caso de acúmulo, é um excesso, então a gente vai drenar. Essas são palavras também importantes, tonificar e drenar. Sempre que eu tenho um caso de acúmulo, do que quer que seja, se eu for fazer o diagnóstico do paciente e eu vejo que ele tem um acúmulo, um excesso de alguma coisa, eu dreno para tirar esse excesso. E se eu vejo que ele tem uma deficiência, eu tonifico para devolver, para dar energia para ele. Tiro o excesso de energia ou dou uma energia. Estamos quase acabando. Os acupontos são regiões anatômicas com maior construção de mecanorreceptores, como eu já falei para vocês. Isso é possível através dos cortes histológicos, de observar essas estruturas. E eles se alinham no trajeto dos meridianos. Na verdade, como se fosse aquele brinquedo que a gente tem de menino pequeno, que tem os pontos que a gente vai ligando, né? Tem aqueles pontinhos, a gente vai ligando 1 com 2, com 3, com 4, com 5, e ele vai se distribuindo ao longo do percurso do animal. Então, tem os meridianos que vão, né, sendo distribuídos ao longo aqui do corpo do animal ou do ser humano. Então, a gente pode ver aqui, ó, IG4, que a gente usa bastante. Então, vai ter meridiano do estômago, intestino delgado, triplo aquecedor. E aí, cada um vai ter o seu. IG, que é intestino grosso, triplo aquecedor, intestino delgado. E aí tem as patas, que é a parte anatômica com osso, a parte muscular mais profunda, mais superficial. Aqui osso também, lateral e frontal. Tá? Também de frente, também de lado. Os meridianos, então, são um dos tipos de canais por onde circula o Qi. Eles transportam energia pelo corpo. Então, se tem um acúmulo em um acuponto, a gente vai drenar, sedar, para tirar esse acúmulo. E se tem uma deficiência, a gente vai tonificar através desses meridianos, né, dos pontos. Então, a gente vai determinar um protocolo de intervenção através do diagnóstico do paciente, tá bom? Esses meridianos é que mantém o contato do exterior, do ambiente exterior, com o ambiente interior. Então, eu vou intervir nesses pontos de forma exterior, apesar de eu estou penetrando, mas é muito superficial, e essa ação que vem de fora para dentro vai, então, interferir internamente no indivíduo, tá bom? Esses meridianos são compostos, são formados por acupontos, que vão seguindo o trajeto, formando a linha do meridiano, que eu já falei para vocês. Não se assustem, tá? Aqui em cada linhazinha dessa de uma cor, um amarelo aqui, meridiano, aqui vai ter outro meridiano, pontilhado também. Então, os meridianos vão se distribuindo, cada um que tem uma equivalência com um órgão ou com uma víscera, mas não é especificamente. Uma vez estava no ambulatório e o meu professor falou assim: olha, ele foi palpando, viu pontos de assentimento e falou assim: ele possivelmente tem um problema no rim. A tutora, a responsável, deu um pulo e falou assim: no rim? Aí, não, ele não estava com nenhuma lesão renal. Ele estava com deficiência no meridiano do rim. Essa deficiência no meridiano do rim, ela remete a uma deficiência da energia vital do indivíduo que vem de forma ancestral, né? Da energia que ele traz. Então, tonifica o rim para melhorar um pouco dessa energia. E aí a gente vai explicar isso para a tutora, certo? Por exemplo, no pulmão, meridiano do pulmão. Começa mais ou menos aqui, assim, eu não consigo, você está pegando vocês que eu não estou me vendo na tela. Então, o meridiano do pulmão, ele vai se distribuindo, vem passando pela mão, né? No caso da pata.
Vou tentar localizar aqui, ó, esse pontilhado aqui, ó. L10, L7, L6, distribuindo aqui, L, tá? Vai descendo. Então, L porque é lung, né? Que pulmão que vem mais ou menos aqui para dentro. E a gente tem todos eles aqui, o estômago, a linha aqui, tá? Do pontilhado aqui, o baço pâncreas. Então, a gente tem isso quando vai fazer, a gente não vai decorar, eu não sei de cor, ninguém sabe de cor todos esses pontos. Mas com a prática que você vai usando do rim, né, aqui, vai ter bexiga aqui por cima, o rim por baixo, e tudo isso tem a ver da distribuição também. Lembra que eu falei que o yang é uma víscera, fu, costa, então a bexiga é oca, é uma víscera, fu. O meridiano da bexiga vem aqui por cima, tá? Em paralelo ao meridiano do vaso governador, que é no meio certinho da coluna. Já o oposto ali, acoplado dele, que é o rim, vai estar aqui embaixo. Então, o rim é denso, é maciço, é um órgão, vem no ventre. Então, não é à toa que tem os nomes das vísceras, os nomes dos órgãos que vão estar de um lado do corpo, do outro lado do corpo. A doença e a dor. A doença é fruto de uma estagnação. Veja, a dor também é fruto dessa estagnação. Tudo que for um obstáculo à circulação do Qi e do Shui, que o Shui é o Qi material, tudo que for um obstáculo à circulação do Qi e do Shui nos meridianos vai proporcionar, vai gerar, vai desencadear uma doença ou uma dor. Um edema, ele vai ter uma dor, vai causar uma dor, tá? Então, o que é o edema? É o acúmulo de Qi. Eu vou tirar esse excesso, vou drenar esse excesso e eu vou afetar, eu vou transformar essa dor, ela vai se dissipar através dessa intervenção, tá bom? A nossa terapêutica vai ser sempre tentando buscar, regular, harmonizar, normalizar o fluxo de Qi, que é imaterial, e Shui, que é a parte material do Qi, no indivíduo. Quando a gente consegue regular, harmonizar esse fluxo de Qi, a gente vai chegar no equilíbrio do indivíduo, a gente vai estar afastando a doença e a dor desse nosso paciente. Essa estagnação, essa obstrução do Qi e do Shui é que origina as doenças. E o que vai originar, então, essa estagnação? Por exemplo, alterações sazonais. Tem pessoas que, quando saem do verão para o outono, do outono para o inverno, tendem a ter problemas respiratórios, né? Por quê? Porque vai aumentar, vai diminuir a temperatura, em certos locais vai ficando mais seco, em outros locais vai ficando mais úmido, tem maior propensão de ter proliferação de vírus, de fungos, bactérias, pólen, às vezes, que são liberados. Então, essas alterações sazonais vão interferir no indivíduo de forma sazonal, como a gente está falando. Pessoas que moram no Rio Grande do Sul, animais do Rio Grande do Sul, têm tipos de patologias típicas das estações frias. Nós aqui na Bahia, nos lugares mais quentes, não temos tanto. A gente tem outros tipos de comportamento. Por exemplo, sinomose na Bahia, ela tem um quadro clínico típico. Lá no Rio Grande do Sul, ela já tem um outro comportamento. Por quê? Porque o local, o ambiente vai mudar esse tipo de resposta do vírus, do agente agressor e do indivíduo. Então, esses vírus, bactérias, protozoários, fungos, qualquer agente etiológico, agente biológico, vai variar com essa questão também de alterações sazonais. Além disso, o que é externo? Tem também as questões internas, as alterações emocionais. As pessoas que têm pensamentos positivos, que encaram dificuldade de forma proativa, aquele que acolhe o sentimento do outro, aquele que ouve, que está receptivo a mudanças, a ouvir críticas, que consegue trabalhar melhor o seu emocional, ele fica mais resistente também a essas variações de Qi e fica mais resistente à manifestação de doenças. A questão da alimentar e bebida eu já falei para vocês, e não preciso nem falar, né, que o excesso de trabalho, atividade sexual, parto, também pode levar a problemas e origem de doenças. Para o chinês, a atividade sexual vai esgotando a essência ancestral, a essência, o yin pré-ancestral, tá? Pré-celestial. O parto também. Quanto maior o número de partos, maior é o gasto também e maior a propensão a doenças. Lógico que o parto e a atividade sexual são questões fisiológicas, mas o que está se falando aqui é excesso de trabalho,
excesso de atividade sexual, excesso de parto, tá bom? E quais são as consequências da doença? Um fluxo anormal de Qi. Então, sempre que a gente tiver um fluxo anormal de Qi, a gente vai observar disfunções orgânicas e geralmente a manifestação é dor. E aí eu vou ter, né, para observar, um desequilíbrio do Yin, que está mais correlacionado com o sistema nervoso autônomo parasimpático, e um desequilíbrio de Yang com o simpático. Veja, no primeiro desenho que eu coloquei que o Yang é o calor, é o verão, é energia, já penso logo em uhul, adrenalina, já penso no simpático. O Yin, eu penso mais o quê? A parada, a noite, é o frio, que o parasimpático já é mais o quê? Do repouso, da digestão, do ventre. Então, essas questões ficam mais fáceis de assimilar. O Yin com o parasimpático e o Yang com o simpático. Isso são as técnicas que eu uso para tentar associar, viu, gente? Cada um vai escolher qual a sua forma de entender esses conceitos básicos. A diminuição do Wei Qi, que é aquele Qi defensivo que eu falei para vocês, que é fruto da alimentação e da respiração, vai também baixar a defesa do organismo. Se você, diante de uma situação como estamos aqui, de pandemia, que graças a Deus está se develando, ainda vai se resolver isso, a pessoa que se alimentou mal, ficou virando noite, não dormiu, ficou com insônia, queria sair, ficou, sabe, muito abalado e muito nervoso, terminou ficando mais sensível e ficou mais fácil de contrair o vírus. E desenvolveu quadros também mais graves. Então, quando você se alimenta mal, respira mal, trabalha muito e tudo é excesso, você vai ficar mais sensível, você não, lá ele, né, que eu não vou agorar ninguém aqui, à agressão dos agentes patógenos ou agentes patogênicos externos. Ferramentas para o equilíbrio. Bom, você falou tudo o que aconteceu e o que vai acontecer? Eu vou primeiro fazer uma correção do ambiente, o Feng Shui. Eu vou transformar o seu quarto. Eu? Não, né? Eu vou fazer enquanto meus pacientes, não trabalho com humano, mas só para a gente tentar entender. O que é que um técnico que trabalha com medicina tradicional chinesa faz? Melhora o ambiente. Melhora o quarto, a cor do quarto, a iluminação, é uma área de lazer, uma área para leitura. No caso dos animais, a gente pode fazer enriquecimento ambiental, animais zoológicos que ficam ali confinados. Então, a gente pode colocar alimentação numa caixinha específica para ele tentar quebrar aquela caixinha, um saco de estopa com coisa dentro para ele rasgar e achar a carne lá dentro, fazer brincadeiras, interações. Então, isso dá um bem-estar para o animal, ele respira mais lentamente, ele absorve melhor os nutrientes do alimento. Não deu certo, vocês só com essa mudança ambiental ainda não conseguiam restabelecer o equilíbrio. Você vai mudar a dieta dele. Bom, ele está com alguma deficiência nesse setor, desse meridiano, desse órgão, então eu vou entrar com alimentos específicos. Existem, a questão da dietoterapia é uma área muito importante em quem trabalha com medicina tradicional chinesa, quem trabalha com prática integrativa. Então, essa dietética não é a elaboração de fórmulas e não, a palavra não é receita, de roteiros dietéticos mesmo, que vão dar nutrientes. Bom, então esse alimento, esse animal precisa de 10 gramas de proteína, 5 gramas de carboidrato, porque eu vou fazer um equilíbrio, uma ração balanceada para ele, de acordo com as exigências energéticas, exigências proteicas, minerais. Não é essa a função. Já mudar a alimentação com o fundo da biotransformação, do que esse alimento faz lá dentro. Então, eu posso estar em acordo com a pessoa que trabalha com a parte nutricional, que vai equilibrar a dieta para ter lá os nutrientes que precisam em termos de calorias, de gordura, proteína, o que for, mas eu vou escolher a fonte de alimento que vai me dar essa nutrição desejada. Então, um exemplo bem rápido, um animal, por exemplo, que tem deficiência no rim. O rim está associado com a cor preta, escura. E aí eu vou dar alimentos pretos, por exemplo, gergelim preto, feijão preto, eu vou colocar alimentos, brinquedos para ele brincar, uma caminha com um lençol preto. Eu vou colocar brinquedos de tchutchu, de apertar preto também. Porque eu vou estar melhorando as cores, eu vou estar melhorando o alimento para ele. Então, se eu posso usar qualquer tipo de grão, eu vou usar feijão. Eu posso usar qualquer tipo de oleaginosa, eu vou usar o gergelim preto. Tá? Isso fica entendido dessa forma. Eu não vou mudar a questão nutricional dele pelos constituintes do alimento em si, mas de acordo com a função que esse alimento tem, pelas suas cores, pelo seu frescor, pela sua capacidade de transformar a energia interior desse indivíduo.
Não deu certo ainda, eu vou mais a fundo, eu vou na fitoterapia. Eu escolho as ervas chinesas, que hoje em dia já tem ervas brasileiras em equivalência com as ervas chinesas, e faço fórmulas. Essas fórmulas vão tonificar ou sedar o que eu preciso aí. E se mesmo assim esse animal não respondeu ainda, então eu posso entrar com a acupuntura. Eu posso usar agulha seca, que é a acupuntura, eu posso usar farmacopuntura, eu diminuo a quantidade do volume, quantidade e volume da medicação. Eu posso introduzir a medicação num ponto específico, eu posso usar eletropuntura, eu posso usar hemoterapia, eu posso usar acupuntura. Então, é uma infinidade de técnicas que a gente pode fazer aí. E para dar um fechamento, eu queria falar sobre os 5 elementos. Deixa eu ver meu tempinho aqui. Ainda tem 12 minutos mais ou menos, né? Então, falando dos 5 elementos, a gente falou um pouco dos meridianos. Os meridianos têm os meridianos dos órgãos e das vísceras, que são o Zang e o Fu. E aí eu tenho os acoplados. O rim é acoplado da bexiga, o fígado, a vesícula biliar, o coração, intestino delgado. Aqui tem mais outra duplinha de fogo, que eu, por enquanto, não vou falar dele, né? Que é o triplo aquecedor e o pericárdio, por enquanto, eu não vou falar. O baço, o pâncreas com o estômago e o pulmão com o intestino grosso. Então, são os acoplados. O rim é acoplado da bexiga, o fígado com a vesícula biliar e por assim vai. A água preta, escura, representa o rim e a bexiga. A madeira, fígado, vesícula biliar. O fogo, coração, intestino delgado. A terra, estômago e baço pâncreas. O metal, pulmão e intestino grosso. E aqui eu vou ter um Zang e um Fu. Pulmão é denso, depois que o animal morre, fica na mesma forma, tá? Então, se ele é denso, ele é o Zang, ele é Yin. E o intestino grosso, ele perde a forma, então ele é Fu, ele é víscera, ele é Yang. E por aí vai. O rim, o fígado, o coração e o baço pâncreas são órgãos, são Yin, maciços, tá bom? E são Zang. E, por outro lado, a bexiga, intestino grosso, vesícula biliar e intestino delgado são Fu, são vísceras, que perdem a forma após a morte. E tem várias coisas, por exemplo, a madeira se abre nos olhos, o fogo se abre na língua, tem a ver com a euforia, ele é vascular, o sabor amargo, a terra, que é o baço pâncreas, o estômago se abre na boca, tem a ver com músculos, preocupação, o sabor relacionado ao sabor doce. Isso são várias informações que estão coordenadas aqui. O metal tem a ver com a alma corpórea, tem a ver com o nariz, pulmão, nariz, né? Tudo a ver. O nariz tem a ver com a pele e com pelos. Quantas pessoas têm alergia respiratória, têm disfunções respiratórias, e que isso se manifesta na pele através, por exemplo, de alergias que são, não tem bactéria, não tem fungo, não tem vírus, né? Que são as atopias. Então, essas atopias, na verdade, têm a ver com problemas respiratórios, alergias respiratórias, e isso correlaciona o pulmão com o metal, com o nariz e com a pele. Tá bom? O sabor é picante. A água tem a ver, que é o rim e bexiga, tem a ver com o ouvido. Não tem muita correlação para a gente conseguir associar rim, bexiga com ouvido. Tem a ver com o medo. O sabor é salgado, aí fica mais fácil, né? Porque a água com sal fica fácil de entender. E a madeira, que é o fígado e vesícula biliar, que se abre nos olhos, coordena e segura os tendões, tem a ver com a raiva. A madeira é um elemento raivoso, o fígado é raivoso, e o sabor é azedo, tem raiva, né? Tem raiva, ele é azedo. Através desses 5 elementos, tá? Olha o yin yang aqui dentro, olha que bacana. Tá? Tem essas setinhas cada são importantes, porque a água alimenta e gera madeira, que faz com que o fogo cresça ao ser queimada. O fogo, por sua vez, transforma-se em terra, que se cristaliza no metal, que é corroído pela água. Então, ó, é um ciclo de geração aqui. Um que gera o outro, que gera o outro, que gera o outro. Tá bom? Então, relação de mãe com filho. A água é mãe da madeira, que é mãe do fogo, que é mãe da terra, que é mãe do metal, que é mãe da água. Isso é um ciclo de geração de energia. Isso é fácil de entender. É uma relação de mãe e filho. Mas, por outro lado, se a gente viu aqui, ó, também tem essa setinha, ó. Se a água é a mãe da madeira e a madeira é a mãe do fogo, então a água é a avó do fogo. Isso é fácil de entender, tá? A água é a avó do fogo. A madeira é a avó da terra. O fogo é a avó do metal. A terra é a avó da água e o metal é a avó da madeira. O que é que a avó na China faz? A avó, não é igual daqui no Brasil, não. Fica, ai, meu netinho, não sei o quê, não, vem cá para dar um dinheiro. Não. Na China, a avó é muito rígida.
Então, se a água não consegue controlar a madeira, se ela é incapaz de dominar a madeira, o metal vai lá e controla, e o metal corta a madeira, tá? Então, o metal é a avó da madeira, ele tem uma relação de dominância na madeira, ele corta. E a água? A água é a avó do fogo. Não preciso nem falar, né? A água apaga o fogo. A madeira esconde a terra, ela cobre a terra. O fogo, por sua vez, derrete o metal e a terra seca a água, tá? Então, isso é a relação de dominância dele, dos 5 elementos. As patologias que estão associadas, já falei meio entre linhas, é que o filho em excesso retira muito da mãe. Se o filho ficar pegando dinheiro da mãe, fica consumindo a mãe fica fraca. Então, se a madeira está em dominância, tonificada, a água fica fraca, tá? Problemas de excesso de fígado vão fazer com que o rim fique fraco. Eu tonifico o rim para tentar sedar essa madeira aqui, tá bom? Então, a madeira está muito dominante, esgota a água. Por outro lado, uma mãe deficiente não vai nutrir o filho. A água muito fraca não vai nutrir a madeira. Isso a gente vai utilizar quando a gente for trabalhar com as agulhas, com a moxa. Em quem que a gente vai estimular, em quem que a gente vai sedar. Então, a relação de avô-neto, já falei para vocês, né? Que é uma questão de dominância, a água domina o fogo domina o metal, metal madeira, madeira domina a terra domina a água. Tá aqui a setinha, 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 setinha. E a contradominância? Ok, a água domina o fogo, mas o fogo pode ficar tão forte que ele pode se revoltar e ele vai contra a água, tá bom? Ele vai contra a água, ele apaga a água, tá certo? Uma vez que a água está apagada, ela fica fraca e a terra pode secar ela. Então, às vezes, um indivíduo que ele é muito, muito intenso, ele é do fogo, ele quer ir na festa, ele quer tudo. Na verdade, ele tem um problema na água. Você vai tonificar o rim, para o rim ficar mais forte, para o rim, então, conseguir apagar esse fogo, tá bom? Uma deficiência de rim, que foi o caso que eu falei para vocês, né, que estava lá no nosso ambulatório, que o professor falou que ele estava com uma deficiência de rim. Na verdade, tonificou o rim para que a gente diminua esse fogo. A mente dele estava desordenada, o coração estava desordenado, tá bom? Eu não conseguia, e aí a terra sobrepõe aqui sobre a água. Então, na teoria, já falei um pouco para vocês, ela vai auxiliar no diagnóstico. Para dar o diagnóstico, tem várias técnicas. Tem a própria técnica do Zhang Fu, tem a dos 8 princípios, tem a dos frutos, tem a técnica de planos, tem os 5 elementos. A gente pode usar qualquer uma das técnicas, só que a gente tem que dominar elas, tá certo? Ela vai auxiliar no diagnóstico, na escolha do principal do tratamento que você vai utilizar, vai auxiliar na seleção dos pontos, dos canais e das plantas fitoterápicas. E ela pode seguir a lei da geração, do controle e da reversão do controle, né? Da contradominância. Então, tá aqui só voltando para vocês: madeira, fogo, terra, metal e água. E não foi por acaso que eu escolhi essas cores, porque aqui estão os órgãos que eu falei para vocês, ó. Tem essa relação. Por quê? Eu não vou ler essa tabela não, tá? Vai ficar escolhendo para vocês aí, só para dar um exemplo: a água coordena o rim e a bexiga, tem a ver com o inverno, o ouvido, se abre os ouvidos, controla os ossos, se manifesta no dente de cabelo, o sabor relacionado ao salgado. Esse sabor aqui, na hora que eu for escolher, é a dietoterapia. Então, eu vou usar um alimento salgado. Se eu quero controlar a madeira, tonificar a madeira, eu uso o azedo. Para o coração, eu uso o fogo, o amargo. Para a terra, baço pâncreas, estômago, eu uso alimento doce. Bom, a gente tem isso, né, no nosso dia a dia mesmo. Um metal picante. Então, problema de pulmão, vamos usar alguma coisa picante. Quando a gente vai lá na comida japonesa, que a gente pede a raiz forte, come um pouco de raiz forte, ela é picante. Quando a gente come, a primeira coisa que acontece, chega, parece que abre as vias respiratórias, né? Quando a gente come um pouco de excesso. Então, tem tudo isso a ver. Vai ficar para vocês aí liberado, vocês depois dão uma olhada com calma. E agora, eu juro que estou finalizando mesmo, que é o Zhang Fu, deu 7 horas, eu tenho só mais uns minutinhos, rapidinho. Eu vou falar um pouco, só para resumir, porque eu já falei para vocês, ele tem a ver com o eixo central da medicina tradicional chinesa, ele tem uma inter-relação funcional entre os órgãos e as vísceras, tem a função de receber o ar, alimentos, bebidas e transformar em substâncias e produtos, desde eles os produtos úteis até produtos supérfluos. Tá bom? O Zhang Fu tá aqui, o Zhang é Yin, é sólido, já falei para vocês, o Fu é Yang, é oco, fígado, coração, pulmão, rim, baço pâncreas e vaso conceptor, ou o pericárdio,
E aí, aqui tem estômago, intestino delgado, intestino grosso, intestino delgado, vesícula biliar, bexiga e triplo aquecedor, tá? Que antes aqui era a concepção sexo que mudou para pericárdio. E tá aqui, de novo, pericárdio, circulação, sexualidade, Zan, Yin, órgãos, Fu, Yang, vísceras, Oco, aquela brincadeira que eu falei, né, que o homem é oco, tem densidade, bobão, e a mulher tem densidade, tem conteúdo, mas só uma brincadeira, gente, pelo amor de Deus. Rim, fígado, coração, pulmão, baço, pâncreas. Intestino delgado, intestino grosso. Aqui são os acoplados. Pulmão, intestino grosso, baço, pâncreas com estômago, coração, intestino delgado. O fígado com a vesícula biliar e o rim com a bexiga. Então, as funções mais comuns dos órgãos Zang é armazenar o Jing e o Qi, evitar que eles se percam, então eles armazenam, eles retêm. Eles têm uma fundamentalidade psíquica e eles são maciços, né? Já falei para vocês aqui que capacidade de planejar, de dirigir, de força de vontade, decisão. E aqui tem função do rim, do fígado, do coração, das plantas e pulmão. As funções das vísceras são de transformar os alimentos em energia. São ocos. As energias passam por ele. Enquanto que os dentes armazenam, as vísceras deixam passar por dentro dele. Lembrando, coração e pulmão passa, né? O sangue lá e o ar está passando. Mas eles passam, mas eles também são a morada, tá certo? E aí tem a bexiga, vesícula biliar, intestino delgado, estômago, intestino grosso. Cada um tem a sua funçãozinha aqui de transformar. Receber, armazenar, armazena, recebe os alimentos, transforma. Tá bom? E aqui eu termino a minha apresentação. Me despeço agradecendo a todo esse evento de grande importância para a gente. Fiquei imensamente feliz pelo convite e estou à disposição, se vocês precisarem de alguma coisa, meu e-mail carina, com letra K, arroba UFRB, que é a minha universidade, faço parte, ponto edu, de educação, ponto br. Carina, arroba ufrb.edu.br. E qualquer necessidade, estamos aí. Desejo que vocês tenham aprendido alguma coisa e eu acredito que essa apresentação vai ficar à disposição de vocês para uma possível consulta.